A telemedicina está diretamente ligada aos avanços da tecnologia e da comunicação. O primeiro relato deste método aconteceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1910, quando receptores e repetidores eram capazes de transmitir informações a uma distância de até 80 quilômetros. Com o tempo, as técnicas foram evoluindo. Hoje, por exemplo, já é possível fazer cirurgias por meio da telemedicina. E esse é o tema do Comissão Analisa de hoje. Nós vamos falar sobre os desafios da telemedicina no Brasil e como essa técnica pode ampliar o acesso à saúde. Desde 1990, a OMS reconhece a prática da telemedicina para casos em que a distância é um empecilho ao acesso à saúde. No Brasil, este serviço surgiu efetivamente em 1994, a partir dos trabalhos de uma empresa especializada em eletrocardiogramas que fazia os exames e encaminhava os resultados aos médicos via fax. Telemedicina vem da palavra grega tele, que significa distância. Sendo assim, o propósito desta ferramenta é justamente encurtar essas distâncias e democratizar os serviços de saúde. A telemedicina ela surgiu com o surgimento das ferramentas, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí toda uma estrutura instalada, tanto pensando em internet, quanto de telefonia até, isso ninguém fala, né? Mas ela já começou lá atrás, né? Quando o médico recebia um telefonema no meio da noite, às vezes de uma mãe, às vezes do próprio paciente, perguntando, querendo alguma orientação. Então, surgiu com as ferramentas, né? Com a tecnologia que foi avançando, ela surgiu. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a telemedicina possui 3 frentes: consultas, assistência e educação. Consultas, pois os profissionais trocam informações para poderem dar um diagnóstico mais assertivo. Assistência, pois permite o monitoramento dos pacientes. E educação, pois os profissionais podem se qualificar. Ainda de acordo com a OMS, o termo saúde vai muito além da prevenção de doenças. Trata-se de um completo bem-estar físico, mental e social. O órgão ainda aponta que a telemedicina não substitui o método tradicional, apenas dá suporte. E justamente por não substituir o método tradicional, a telemedicina poderá sofrer mudanças no momento em que for decretado oficialmente o fim da pandemia do coronavírus, como afirma o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Jean Berardino Filho. O órgão que determina quanto tempo que essa crise sanitária vai existir é o Ministério da Saúde. Então, acredito que nós estamos próximos de que isso deixe de ser uma pandemia e talvez seja uma endemia. Quer dizer, ela vai estar presente, mas não é caracterizado mais como uma crise sanitária. Nesse momento, então, a questão é sobre, isso está sendo discutido na nossa Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, se nós vamos ter uma lei substituindo essa lei transitória ou não, né? E essa lei que vai delimitar assim, as ações do Conselho Federal, sempre complementares à lei. Ela nunca pode ser ofendendo a lei. Segundo a comunidade médica, a telemedicina possui diversas vertentes. Teleconsulta, quando médico e paciente definem a plataforma a ser utilizada e entram numa sala virtual. Teleassistência, o paciente pode ser monitorado de forma remota por um ou mais profissionais. Telelaudos, por meio de plataformas de telemedicina, é possível emitir laudos médicos de forma remota, sem que o paciente vá até o consultório. Teleorientação é destinada apenas à solução de dúvidas, indicações, recomendações e orientações médicas aos pacientes. Teleinterconsulta, onde os médicos, por meio remoto, podem usar informações de outros especialistas.
telepresença pode favorecer a participação de vários especialistas ao mesmo tempo. É mais indicado para reuniões, troca de dados e de opiniões. Telecirurgias são as cirurgias por meio dos robôs. Teleeducação, que é direcionada para aprimoramento profissional, treinamentos ou cursos feitos à distância. A Câmara Municipal de São José dos Campos tem uma comissão permanente de saúde que analisa e discorre sobre os assuntos que englobam o tema e que vão afetar diretamente a população da cidade. Ela é composta por 3 parlamentares: Dr. Elton, presidente, Dulce Rita, relatora, e Zé Luiz, membro. Nós estamos fiscalizando vários trabalhos da saúde mental, na mudança que teve da saúde mental, nessas picos de pandemia, nós sempre estamos lá nas UBS, nas UPAs. É um trabalho assim que é isolado nas visitas, mas as conclusões são tomadas de comum acordo com todos os membros, certo? Porque, felizmente, na minha comissão tem um médico de suporte, que é o Dr. Elton, então ele entende muito da gente e ajuda a gente a dar subsídio para nós, quanto comissão, do que temos que fazer e até de avaliação do que está sendo feito. O papel nosso, primeiro, é de dar uma transparência, de uma análise nos projetos que chegam, que estão vinculados à área da saúde, né, para ver se ele pode ter sequência ou não. E depois também, isso é um primeiro papel, depois o que eu chamo de papel de campo, é de fiscalizar os programas, os projetos que já no dia a dia são de praxe da área da saúde. Então essa lei da telemedicina também é algo que nós podemos fiscalizar, para saber se está sendo implantada, se está sendo aportados recursos para isso, enfim, ou seja, você consegue pegar ela do começo, do meio para frente. Ainda segundo o vereador Zé Luiz, a telemedicina e todas as suas vertentes oferecem facilidades para os usuários. Eu sou um entusiasta, inclusive, dessa questão da telemedicina, porque acredito muito nessa questão que se fala muito hoje, né? O regime híbrido, né? Você mistura as novas tecnologias com a parte presencial. E a medicina é uma desses caminhos que nós iremos triunfar também. E fico imaginando o quanto que as pessoas podem ser ajudadas lá na frente, a hora que isso estiver melhor disciplinado, com novos equipamentos e com pessoas treinadas. No próximo bloco, vamos abordar o avanço da telemedicina no país em meio à pandemia da Covid-19 e abordar a posição do Conselho Federal de Medicina sobre o assunto. Estamos de volta com Comissão Analisa. No bloco anterior apresentamos o que é a telemedicina e suas especialidades. Agora vamos falar sobre os impactos desse serviço que ganhou força com a pandemia do coronavírus. Em São José dos Campos, a telemedicina é realizada nas unidades básicas de saúde, com a teleorientação em neurologia e nos CAPs, e desde o início da pandemia, a modalidade da teleorientação é oferecida por profissionais de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e enfermagem. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com o serviço houve significativa redução no tempo de espera para atendimento com especialista e posterior encaminhamento para atendimento presencial, quando necessário. A Sarita teve a primeira experiência com uma consulta por videoconferência durante a pandemia da Covid-19. Na ocasião, ela e o marido testaram positivo para o coronavírus. Foi um atendimento com uma atenção especial, o médico passou a medicação, a gente começou a tratar e todos os dias o que ele fazia? Ele mandava mensagem
que a primeira consulta, né, foi online, 40 minutos, telechamada, e depois todos os dias ele mandava perguntando como que estava, no caso, a oxigenação do meu esposo, que ele estava mais cansado, e perguntando se estava, né, sentindo alguma coisa, como que estava. Aí, quando saiu o resultado do exame de sangue que ele pediu, eu enviei para ele, foi aonde ele olhou, falou que estava tudo bem, que os marcadores estavam dentro do normal. E aí, só que como ele estava muito cansado, começando a ficar com tosse, aí ele passou uma outra medicação. Então, assim, foi um acompanhamento que foi importante, que ele conseguiu direcionar um tratamento de acordo com os sintomas. Não foi assim, dá a medicação e vai embora. Não, ele estava acompanhando. Então, isso que é a facilidade da videoconsulta. Você tem uma consulta que o médico está te dando retorno até te dar alta. Médico que entende do que está fazendo, né, e tem propriedade para falar, então para a gente é muito mais, como se diz, inspira confiança. Isso é importante para qualquer tratamento de saúde, né? Então é isso que é legal, é esse contato direto com o médico, conversando, porque quando a gente está conversando com um amigo assim, né, numa videochamada, a gente fica à vontade. E com o médico parece que foi assim, foi muita vontade. Estivesse conversando com alguém que eu já conhecesse, então assim, foi muito bom. Isso no caso pra gente relacionado a médico e relacionado ao tratamento também. Porque ele explicou bem, então foi um atendimento, não foi rápido, às vezes como foi no consultório, que foi o que aconteceu, né? Num pronto atendimento é muito rápido. E com ele foi 40 minutos, então foi muito bom. A partir de uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde, o uso da telemedicina foi reconhecido em caráter excepcional e temporário enquanto durar a pandemia da Covid-19 para consultas, assistência, monitoramento e diagnóstico no âmbito do SUS. Esta prática também foi estendida aos planos de saúde. Isso quer dizer que o Ministério da Saúde entende a medida como uma forma de preservar a integridade de médicos e pacientes. Ainda assim, os conselhos federal e regional de medicina acreditam que é preciso ampliar o debate sobre o tema. Todas as normas que nós colocamos e defendemos, elas defendem uma boa relação médico-paciente. Defendemos que a telemedicina é um ato complementar, ela vem para trazer acesso e qualidade e não para substituir o médico. Entendemos que a relação ouro é a relação médico-paciente. Entendemos que a consulta presencial deve ocorrer sempre em concomitância com a distância e que ela tem que ser usada como um recurso acessório. Então, nesse sentido, nós temos cautela com as primeiras consultas, né, doentes não conhecidos, né? Então que essa primeira consulta tem que ser feita com muito cuidado, e se o médico tem essa autonomia de determinar isso, ele é automaticamente responsável por isso e por seus atos praticados também. A gente tem algumas coisas que a telemedicina não tem como atuar, né? Tem algumas coisas que demandam um atendimento presencial, que demanda uma intervenção no paciente, e aí o papel fica um pouco mais limitado, né? Então, ela vai servir como um complemento, né? Como uma ferramenta, mais um instrumento que pode ser utilizado pelos médicos e por toda a equipe de saúde. Houve uma tentativa de se criar um regulamento geral para toda a medicina, e isso foi muito combatido por muitas especialidades, por muitas sociedades de especialidade. Porque realmente as questões são específicas de cada especialidade médica. Então, vamos imaginar duas coisas bem distintas. Vamos pegar uma dermatologia e uma medicina de urgência. Quer dizer, o papel da telemedicina é muito diferente nessas duas especialidades. Um dermatologista, ele pode lançar mão de um dermatoscópio à distância, ter uma visão da lesão, ele tem uma possibilidade maior, eventualmente, de fazer um diagnóstico. Obviamente, em algumas situações, ele vai continuar precisando de exame físico direto, mas é menos limitado. A medicina de urgência, você precisa muitas vezes atuar no paciente. Você precisa fazer um procedimento, você precisa de um exame complementar, você precisa de algumas coisas que dificilmente você vai conseguir abranger com a mesma resolução, com o mesmo entendimento. Então, aí se deu um passo atrás, isso lá em 2018 para 2019, a pandemia estava começando, e aí começou-se a discutir
os regulamentos específicos para cada especialidade médica. Mas apesar de ampliar o acesso à saúde, a telemedicina não é indicada para algumas situações e procedimentos. Nos casos de doenças crônicas ou tratamentos que precisem de acompanhamento, são recomendadas consultas presenciais e esse intervalo de tempo não deve ser superior a 120 dias, ou seja, 4 meses. O atendimento presencial também é fundamental para certas especialidades que dependem de um diagnóstico mais apurado, em que é preciso um contato mais próximo com o paciente. E até mesmo para cirurgias à distância, em que o especialista controla um robô, é indicado a presença de um médico na sala de cirurgia. Essa regra é uma regra assim média, né? Mas o importante é que nós não podemos tratar como uma medicina de massa, e sim individual. Então, cada paciente tem direito a ter um médico e esse médico deve ter a responsabilidade de cuidar desse paciente como se fosse dele no sentido do cuidado. Então, é importante que essas delimitações são para que incautos não digam, não, eu atendi você, agora volta daqui 2 anos. Muita coisa pode acontecer em 2 anos. Então, são medidas de prevenção só, mas não são regras rígidas. Os vereadores Dulce Rita e Zé Luiz, relatora e membro, respectivamente, da Comissão de Saúde da Câmara, acreditam que a telemedicina será um avanço para a saúde pública da cidade. Eu acho ótimo que seja presencial, mas devido a essas circunstâncias de falta de especialista, falta de médico na rede, não na rede, deve ser no Brasil inteiro, né? Que pelo menos tenha um atendimento que seja à distância, mas que esse atendimento seja mantido. Eu acho que vai ser um avanço também para ajudar a ter maior interação entre os especialistas e os clínicos que estão atendendo dentro das UBSs. Em todas as UBSs, por exemplo, você tem filas enormes, você tem lista de esperas enormes, com médicos, com sistemas treinados. A primeira coisa que iria acontecer, diminuir o número da fila. Mais pessoas atendidas, mais diagnósticos sendo passado para a população. Ali na frente você teria pessoas com mais saúde. A seguir, vamos falar sobre a qualidade de uma consulta à distância. A telemedicina tem por objetivo ampliar o acesso à saúde, principalmente daqueles que moram em localidades mais remotas. Mas será que esse serviço é realmente democrático? O Comissão Analisa volta já. Estamos de volta com o Comissão Analisa. Como vimos, a telemedicina facilita o acesso à saúde, mas como garantir que seja para todos? Quais as barreiras para aqueles que moram em locais distantes, que não têm acesso à internet, por exemplo? Para o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Jean Berardino Filho, para que o serviço da telemedicina funcione de fato, é necessária uma boa estrutura com internet de qualidade nas mais distantes regiões e que toda a rede de profissionais de saúde seja capacitada para atuar via telemedicina, independente das dificuldades. Que nós temos que ter uma rede instalada em todo o país de internet. Nós temos que ter acesso à internet às populações mais vulneráveis e também ao tipo de equipamentos que essa população dispõe. Nós temos que capacitar toda a classe médica para atuar em telemedicina. Hoje, por exemplo, somente 12 das 350 escolas médicas possuem conteúdo no seu currículo. Então, é um assunto novo, exige capacitação, exige seriedade, mas sem dúvida, num país desigual como o nosso, com tantas diferenças no nosso SUS, entendo que a tecnologia da telemedicina vai integrar e dar mais uma chance que nós tenhamos um prontuário único, que nós tenhamos informações e que possamos, além de você trazer
um acesso mais justo socialmente, nós tenhamos também transferência de conhecimento e experiência do conteúdo médico. Acho que existem novas possibilidades. Se isso vai democratizar ou não, vai depender muito de como isso vai ser feito. E isso também vai depender do que está sendo proposto. Por exemplo, você pode fazer uma triagem num paciente, você pode tomar pé de uma situação que está ocorrendo à distância. Mas dificilmente você vai poder resolver uma perna que está quebrada à distância. Né? Você pode até falar, olha, provavelmente está quebrada, mas como é que você vai fazer? Você tem que fazer uma cirurgia, vamos supor que seja um trauma que demande uma correção cirúrgica. Como que você vai atuar ali? Aí você tem que ter toda uma outra infraestrutura, você tem que ter uma cirurgia robótica, tem que ter médico no local. Quem que vai sedar esse paciente? Quem vai anestesiar? Como é que vai ser feito? Então, existe toda uma questão de logística também, que tem que ser implantada, uma questão de estrutura, e para que realmente se chegue nessa questão da democratização. E também da medicina tradicional, quer dizer, o médico vai ter que ir lá pôr a mão do doente, eventualmente. Se você também não democratizar isso, fica truncado. O atendimento médico, ele não, por mais que seja uma nova ferramenta, ele dificilmente vai ser composto somente por uma medicina à distância, por uma telemedicina. Em algum momento o médico vai ter que ver esse paciente. Os vereadores Zé Luiz e Dulce Rita acreditam que a telemedicina deverá passar aos poucos por uma adaptação para desta forma se tornar um método eficiente e funcional para todos. Talvez no começo a parte privada, como é que se diz, largue mais na frente. Mas aqui em São José dos Campos, por exemplo, o SUS ele é muito bem cuidado, ele é muito bem trabalhado. Ser feito, São José dos Campos faz uma gestão muito boa no SUS. Então eu creio que em pouco tempo as nossas unidades, os nossos equipamentos, os nossos hospitais já estariam aí prontos para também entregar um bom serviço para a população, né? Não sei se tão bom quanto a rede particular, mas um bom serviço para a população, que eu acho que é sempre o mais importante, a população ficar satisfeita com o atendimento e ter saúde, né? É uma maneira também de estar dando atendimento para essas populações. Eu acho que também vai diminuir até o número de fluxo de pessoas andando para cima e para baixo, doente, que vai ser atendido na sua casa, doenças crônicas, já com o médico da saúde da família. Ele também já pode estar acessando essa central aí para ter contato com os especialistas. As pessoas que têm muita dificuldade de locomoção também, não precisa ser dentro da UBS. Que seja expandido para todas as pessoas que estão nos lugares mais distantes, que já possam também ser atendidas, que é uma maneira de dar mais conforto para elas, que a dificuldade é imensa, às vezes com muita dor, com muito problema. Já é atendido lá, é com um médico mais especialista, porque ele já vai ter um suporte técnico de médicos mais gabaritados. E tem também o suporte do hospital, que qualquer coisa de decorrência, manda aqui para o hospital. É uma coisa muito mais rápida, que eu acho que é essencial para a saúde, né? De evolução tecnológica, né? A tecnologia vai evoluindo, elas vão criando ferramentas e a gente vai dando nome para isso. Quer dizer, o que significa para o Conselho? Novos desafios. A gente tem ferramentas novas, nós vamos ter que dizer como que ela tem que ser usada, quais os limites, o que se pode fazer, o que é antiético no uso daquela eventual ferramenta nova. Ela não existia, ela não era um problema, agora ela é um problema nosso, a gente tem que dizer como usar, o que pode ser feito com ela. Então, eu acho que isso vai ser um desafio constante daqui para frente. A tecnologia ela evolui rápido, né? Elas vão sendo implementadas, elas vão sendo colocadas na prática de todas as profissões, não é só do médico, né? No programa de hoje acompanhamos a evolução da telemedicina ao longo da história e que ela é sim um avanço para a sociedade. No entanto, ainda é preciso ter cautela quanto ao uso desta ferramenta em algumas áreas. A medicina, assim como toda a ciência, está em constante evolução, mas para que novos métodos sejam colocados em prática, o estudo, o cuidado e a análise dos procedimentos são fundamentais.